Na reabertura do ano legislativo, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que o parlamento teve uma postura de colaboração com o Poder Executivo para voltar às pautas necessárias ao desenvolvimento do país e exigiu, como contrapartida, o respeito do governo federal aos acordos firmados para aprovação de diversas matérias. O que queremos para 24 é mais avanço e mais aprimoramento legislativo pelo bem do Brasil. E para isso, seguiremos firmes na prática da boa política, pressuposto mais do que necessário para o exercício da própria democracia. E a boa política, como sabemos, apoia-se num pilar essencial: o respeito aos acordos firmados e o compromisso à palavra empenhada. E é por nos mantermos fiéis à boa política e ao cumprimento de todos os ajustes que firmamos que exigimos como natural contrapartida o respeito às decisões e o fiel cumprimento aos acordos firmados com o Parlamento. O presidente da Câmara considerou o veto pelo governo federal a uma parcela das emendas das comissões no Orçamento da União para 2024 como uma atitude que fere as prerrogativas do Poder Legislativo. O Orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. Arthur Lira também apontou o veto à decisão que prorrogou o PES, que é um benefício tributário ao setor de eventos, e também à medida provisória que restabelece de forma progressiva a contribuição social de 17 setores da economia, como mais um descumprimento de acordos feitos com os parlamentares. Conquistas como a desoneração e o PES, essencial para milhões de empregos de um setor devastado pela pandemia, se sustentam, não podem retroceder sem uma ampla discussão com este Parlamento. Vejam que não faltamos ao governo e esperamos da mesma forma reconhecimento, respeito e compromisso com a palavra dada. É uma cláusula pétrea do nosso dia a dia no Parlamento, que nos permitiu e permitirá construir uma lealdade interna firme e capaz de se reverter em tantos avanços. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, ressaltou as realizações do primeiro ano de governo, mas apontou um problema na relação entre o presidente da Câmara e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O nosso governo é um governo que cumpre compromisso, é um governo que entrega, é um governo que respeita muito a relação democrática entre o Legislativo e o Executivo. Nem o Executivo pode usurpar o poder do Legislativo e muito menos o Legislativo usurpar o poder do Executivo. Cada qual no seu cada qual. Nós não podemos, toda a sociedade brasileira sabe, e quem acompanha a mídia está havendo um problema político da relação entre o presidente Lira e o ministro Padilha e precisa buscar uma solução para isso, porque isso atrapalha, isso não é bom para a relação que sempre teve de muito respeito por parte do presidente Lula. Já o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, disse que o problema não é o ministro Alexandre Padilha. Ele defendeu que a solução deve envolver todo o governo. O governo precisa refletir sobre como construir e estabilizar a relação com o Congresso Nacional, particularmente com a Câmara dos Deputados. Esse é um grande desafio. E não adianta apontar para um ministro, não adianta apontar para o ministro Padilha, porque o conjunto do governo tem que se mobilizar para criar o melhor ambiente, um ambiente mais estável, para que a agenda da Câmara, a agenda do Executivo sejam convergentes. Na oposição, o pronunciamento de Arthur Lira foi muito bem recebido.
Segundo a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, o presidente fez uma defesa do parlamento. Apoiamos muito, vimos que ele fez um discurso duro em defesa da casa, em defesa do parlamento, em defesa dos deputados, das nossas prerrogativas. O deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara, também viu o pronunciamento de Arthur Lira como uma defesa do cumprimento de acordos entre o Legislativo e o Executivo. Eu gostei muito das palavras do presidente Arthur Lira. A Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional precisa ser respeitado. O governo federal, apesar de ser o governo do Executivo, precisa respeitar os acordos que acontecem com o Congresso Nacional.